Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Só explicando pra vocês, eu tô aqui na casa dos meus pais gravando um vídeo no dia 31, então desculpem se a qualidade não tá ideal, eu tô aqui no escritório da minha irmã, né, que ela trabalha aqui, ela faz algumas coisas aqui nesse escritório, então só explicando pra vocês, hoje eu gostaria de falar a respeito do filme Rebel Moon, do Zack Snyder. Eu já falei um pouquinho a respeito dele em vídeos anteriores, mas hoje eu queria falar a respeito do resultado que esse filme vem tendo pra Netflix. Então, vamos lá! Então, pessoal, em primeiro lugar, o filme Rebel Moon, eu fui na Comic Con Experience desse ano lá em São Paulo e eu fiquei até assustado porque a Netflix literalmente só levou coisas de Rebel Moon, né, que é o novo filme, como eu disse, do Zack Snyder. Então eles fizeram uma aposta muito grande, aposta esta que não só já vem com 2 filmes, né, já tem a versão estendida desse primeiro filme. Então o Zack Snyder lançou esse filme, já anunciou uma versão estendida para o ano que vem, já anunciou uma sequência, já anunciou um bando de quadrinhos, já anunciou outros projetos também. Então, como eu falei no vídeo anterior, a Netflix tentou criar uma grande franquia assim do nada, né? Star Wars, por exemplo. Foi um grande filme, aí teve uma sequência, virou uma trilogia, muitos livros foram lançados, depois veio, né, as prequels, depois vieram as sequels, a Disney comprou e assim por diante. Então foi uma franquia que foi desenvolvendo no decorrer dos anos, foi conseguindo uma fandom muito grande. A mesma coisa vale para Senhor dos Anéis, a mesma coisa vale para Harry Potter e assim por diante. Só que a Netflix tentou fazer o contrário, ela tentou já começar de uma vez com uma grande franquia e parece que isso não funcionou muito bem, porque não só o filme está tendo uma receptividade muito baixa, até os fãs do Zack Snyder estão tendo dificuldade em defender, né, esse filme Rebel Moon. Eu tô vendo inclusive fãs, né, críticos que eu acompanho, que são grandes fãs do Zack Snyder, que falaram, ó, realmente eu tenho que admitir que esse filme ficou abaixo das minhas expectativas. Eu, como um grande fã de Star Wars, não gostei tanto assim. Eu não fiz nenhuma análise mais aprofundada, eu não fiz nenhuma crítica a respeito do filme, só que eu devo dizer que eu tive que assistir o filme em 3 partes, né, digamos assim, porque eu simplesmente não estava curtindo muito, né, eu acabei mudando, colocando outra coisa. Então, para mim, foi um filme bastante maçante, né, com todas aquelas Snyderzices que a gente já está cansado de ver, câmeras lentas excessivas. Eu queria inclusive dar uma ideia para o Zack Snyder, né, para o próximo filme, ou até para esse filme, já que ele adora tanto lançar versões estendidas, por que ele não lança também uma versão reduzida? Se você pegar todas as cenas de Rebel Moon que estão em câmera lenta e você colocar todas essas cenas em câmera normal, eu tenho certeza que vai virar um curta-metragem praticamente, porque nesse filme até a garota lá pegando terra no chão, ele mostra em câmera lenta, a pessoa vai entrar numa sala, ele mostra em câmera lenta. Então ele realmente elevou isso à 10ª potência nesse filme Rebel Moon, que tem os seus momentos, né, em termos visuais, os filmes dele são sempre muito bons, né, tem os pontos positivos, né, esse filme, mas não dá para negar que em termos de aceitação de todos os lados, o filme não está tendo uma boa receptividade. Mas não foi só isso, né? Não é só isso que é preocupante para a Netflix, porque o filme também teve um volume de visualizações muito baixo para um filme que eles estão empurrando tanto assim. Como eu falei, a Comic Con Experience desse ano foi reservada somente para Rebel Moon. Eles colocaram estampado mesmo na capa de todo mundo que tem Netflix, eles jogaram já na tela inicial. Eu recebi e-mails, inclusive, avisando que Rebel Moon estava chegando. Então dá para ver que das apostas de 2023 da Netflix, Rebel Moon com certeza foi a número 1. Eles decidiram depositar todas as fichas nesse filme e não parece que essa aposta deu lucro. E aqui eu queria mostrar para vocês o top 10 Netflix, como eu costumo mostrar, né, ó. Aqui é o top 10 da Netflix nessa semana, do dia 18 ao dia 22. Eu sei que o Rebel Moon foi lançado no dia 21, né? Então ele teve dia 21, 22, 23 e 24, né, nessa lista. Só que o filme teve somente 54 milhões de horas assistidas, que pode ser um volume gigantesco, né? Pode parecer realmente um volume muito grande, mas aqui em termos de visualizações, o filme teve 23 milhões e 900 visualizações, que não ficou muito à frente da 3ª semana de Leave the World Behind, que fez 19,7 e não tanto à frente assim do segundo final de semana,
do Galinho Chicken Little 2, né, ó, que fez 14,9 milhões. Então 54 milhões não é um excelente valor para um grande filme, para uma aposta tão grande assim, né, que custou acima dos 100 milhões de dólares. E vamos voltar um pouquinho só para vocês verem, não precisa nem voltar muito, ó. No final de semana passado, Leave the World Behind, né, na semana passada, na verdade, fez 106 milhões de horas assistidas, um volume muito maior do que a primeira semana de Rebel Moon. Inclusive a primeira semana de Leave the World Behind fez 98 milhões. Então 98 contra 50, nem lembro se é 56 ou 54. Então 98 contra 54, uma diferença muito grande. E olha que eu voltei somente 2 finais de semana. Se eu continuar voltando, vocês vão ver, ó, o filme Léo, né, ó, 61 milhões. Então muitos outros filmes tiveram resultados bem superiores. O filme The Killer, que também não foi um sucesso muito grande, né? O filme era uma das minhas expectativas para esse ano, porque é um filme do David Fincher. Eu gostei muito do filme, né? Então o filme, em termos de aceitação, ficou bem acima da aceitação de Rebel Moon. Só que o filme, em termos de resultado, não foi tão satisfatório para a Netflix também, como vocês podem ver aqui. 55 milhões, mas foi uma aposta muito menor. Eu tenho certeza que eles não empurraram tanto assim esse filme para o público, né? Eles não mandaram e-mail para todo mundo avisando, eles não fizeram uma Comic Con Experience em volta desse filme, então era uma aposta muito menor. E voltando mais um pouquinho, né, ó, só pra gente ter uma ideia, aqui mais um filme, né, o filme Heart of Stone, fez 69 milhões na primeira semana e 74 milhões na segunda, então é comum que o filme tenha um aumento na segunda semana, então eu não excluo a possibilidade, né, do filme ter uma segunda semana muito melhor do que a primeira. Mas aqui a gente está vendo que os números não são tão bons assim. Ó, esse filme teve 33 milhões de views, porque o runtime é inclusive um pouco menor, então isso vai afetar a quantidade de horas totais visualizadas. E eu não vou voltar até o começo do ano, né? Só mostrando para vocês aqui o filme Extraction 2, né? Que é o filme do Chris Hemsworth, fez 88,4 milhões na sua primeira semana. Então só para vocês verem que o filme Rebel Moon não tá tendo aquele sucesso absurdo que muitas pessoas esperavam. Eu, sinceramente, esperava que o discurso em volta desse filme fosse ser um pouquinho mais dividido, porque mesmo que muita gente não goste dos filmes do Zack Snyder, muitas pessoas adoram e muitas pessoas defendem o diretor, mas eu praticamente não tô vendo pessoas defendendo o Rebel Moon. A maioria das pessoas estão criticando o filme, estão criticando todos esses aspectos, e não dá pra gente esquecer que o filme é basicamente, né, como o Lucas Maia, um amigo meu, falou, é basicamente o Star Wars da Shopee, né? Ele tentou apresentar um filme para Disney mesmo, né, de Star Wars e etc. A Disney não quis, então ele falou, bom, vocês não querem, eu faço o meu próprio Star Wars. Dá para ver direitinho, né, quais são os players ali que ele praticamente puxou diretamente de Star Wars e fez a sua própria versão. Né? Então não dá pra gente ignorar também esse aspecto, que não foi ele que criou esse playground ali que o filme está trabalhando, né? Só para falar mais esse aspecto do filme, além de todas as Snyderzices que eu já falei para vocês, né? Tem muita câmera lenta, eu acho que esse filme ele passou até dos limites, né? Nesse sentido, porque tem cenas que eu fiquei pensando, pô, por que essa cena tá em câmera lenta? Mas de qualquer forma, eu não vim aqui falar a respeito da qualidade do filme, eu vim falar a respeito do resultado que o filme vem tendo. E outro aspecto, né, porque eu sei que muitas pessoas não assistiram o meu vídeo anterior, outro aspecto que eu não gosto é essa questão da versão do diretor, da versão com 1 hora a mais ali de conteúdo. Por que que ele já não lançou essa versão? Ele tem controle total em cima do filme, ele tem Final Cut, ele tem todo o poder de decisão, né? Ele foi o único cara ali por trás do filme, digamos assim. Por que que ele fez 2 versões diferentes? Eu sei por quê, né? Porque você tem essa primeira versão praticamente blindada pelos fãs mais radicais, porque eles podem falar, não, espera que a próxima versão vai chegar, a próxima versão vai ser muito superior, só que isso afeta a primeira versão. Em vários momentos eu fiquei pensando, pô, será que não era para ter uma cena diferente nesse momento? Essa cena ficou um pouco corrida, será que não vai ter uma versão diferente mais para frente? Então, o fato de você já saber que vai ter uma nova versão chegando no ano que vem, que vai totalmente jogar essa versão fora, porque a gente sabe que os fãs,
sempre vão preferir a versão estendida, né? Você tem a versão estendida do Batman vs Superman, você tem a versão do Snyder Cut ali da Liga da Justiça, então a gente sabe que quando essa nova versão de Rebel Moon chegar, os fãs vão falar, não, a primeira versão não conta, a primeira versão não serve, é uma porcaria e assim por diante. Então eu não vejo por que ter essas duas versões lançadas. O Snyder Cut é uma situação completamente diferente que os fãs pediram, né? Os fãs imploraram para ter essa versão e eles acabaram cedendo, né? A Warner, por causa da HBO Max, acabou falando, não, vamos tentar lançar porque se os fãs querem assistir. E essa versão não foi um sucesso comercial, né? A versão do Snyder Cut. E eles repetiram a dose, só que dessa vez de forma completamente falsa e forçada, né? Digamos assim, porque o próprio Zack Snyder tem o poder de decisão em cima das duas versões. E sim, eu sei que tem uma versão que não é para maiores e outra versão que é para maiores, mas eu acho que isso não justifica uma diferença de tempo tão grande assim, e os envolvidos já falaram, né, que a diferença entre as duas versões é realmente muito grande, então eu acho que uma coisa não justifica a outra. Ele já deveria ter lançado a versão full, né, digamos assim, ou no máximo lança as versões ao mesmo tempo, né? Joga as duas versões, ó, Rebel Moon para menores e Rebel Moon para maiores, e o público decide qual versão quer assistir, mas essa promessa de você lançar um produto e já prometer que um produto melhor vai chegar daqui a alguns meses, eu acho que desmerece totalmente o produto original. Mas só olhando aqui, né, ó, a nota do Rotten Tomatoes, Rebel Moon parte 1, a Child of Fire, né, a Criança do Fogo, 23%. E 61% de nota do público. 61% eu achei uma nota relativamente baixa para um filme do Zack Snyder. Eu não sei se o diretor está perdendo um pouquinho de apoio dos fãs dele, né, porque normalmente ele tem um apoio gigantesco, mas pelas visualizações não parece que ele tem tanto apoio assim, porque ele acabou perdendo de filmes que tiveram muito menos marketing. Então agora eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acham dessa estratégia da Netflix de tentar lançar uma grande franquia que não tem nenhuma base, não é uma série de livros como Harry Potter ou como Senhor dos Anéis, não é uma série clássica ali de filmes como no caso Star Wars, né? Eles tentaram criar basicamente um castelo inteiro ali de uma vez e parece que foi feito de areia. Então como sempre eu gostaria de saber de vocês, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.